Sr. Presidente, ainda deste problema do abuso da dependência económica. O senhor diz que nem nas novas, nem nas velhas leis, portanto, que é muito difícil demonstrar. A prova está aqui clarinha nos seus relatórios. Mas o senhor Presidente da Autoridade não tem dúvidas nenhuma de que há abusos de dependência económica. Então não se tira a conclusão de que há falhas na legislação, Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência. Isto não tem solução, pá. Então digam, somos impotentes para responder a este problema. Também nada me disse sobre o dumping, que é um mistério que eu continuo por ver esclarecido. Relativamente ao mercado de combustíveis, infelizmente tenho que registar que a Autoridade da Concorrência não é a entidade de análise, investigação e detecção de problemas, deveria ser, é mais um órgão estatístico que constata e registra números, aliás, falo de uma forma muito bem feita. Relativamente ao low cost ainda, o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência hoje devia dizer-nos aqui com clareza só esta questão, do meu ponto de vista. Pode a Galp ou outra petrolífera não fornecer a um posto independente que solicita o fornecimento de combustível low cost? Pode fazê-lo? Isto é, pode não fornecer? É isso que eu gostaria que o Sr. Presidente nos dissesse aqui com grande clareza. E depois, quando um posto desses se queixar, ou a ANAREC se queixar, tomar as medidas correspondentes de violação da legislação. Ainda relativamente aos combustíveis, gostaria de referir, o senhor fala-se aqui muitas vezes nos índices Platts de Roterdão. E, de facto, os senhores os senhores e as outras entidades europeias de concorrência, pelos vistos, não analisam esta fixação de preços. Ninguém vê se isto é fiável ou não é fiável do ponto de vista da concorrência. A União Europeia também diz que não é. Portanto, temos aqui um mistério, ou antes a conclusão de que esta questão de mercado e concorrência no mercado petrolífero e dos combustíveis é uma monstruosa fraude política, como o senhor não tem dúvidas nenhumas, até quando recorre às chamadas estranhas teorias económicas para demonstrar aquilo que existe neste momento. Sr. Presidente, eu gostaria de lhe falar ainda de um conjunto de processos concretos de abuso de dependência económica. Fornecedores à grande distribuição, gostaria de saber qual é o ponto do processo dos problemas das apreensões feitas pela Azai de leite e de muitos outros produtos em janeiro. Pela resposta que o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência me deu recentemente, eu vou chegar à conclusão de que grande parte desse leite, de facto, não praticou nenhuma violação da lei da concorrência. Gostaria de perceber quando é que o senhor conclui o processo dos reboques, outro abuso de dependência económica e das empresas de assistência à viagem. Os reboques, as empresas de reboques, empresas familiares, dependem a mais de 90% de um mercado oligopolizado de seguradoras, que apesar da subida brutal dos preços que aqui constatamos, mantém os mesmos preços há muitos e muitos anos. Eu acho que os senhores acham que isto não tem investigação possível. Esta recente imposição das agências de viagem, de imposição de GPS às empresas. Gostaria de saber se o senhor também não tem nada a dizer sobre isto. A mesma questão de abuso de dependência económica na relação oficinas de automóvel, seguradoras. Gostaria de saber se o senhor, processo que se arrasta desde 2005, com variadíssimas afirmações do Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência aqui, que vai investigar até hoje. Empresa Unit e microgeração. Vou terminar, Sr. Presidente. Deixaria para a terceira volta ainda uma questão. O senhor respondeu-me com uma carta ao levantamento deste problema e diz nessa carta que constata que, de facto, há ali o papel da Unit no mercado da microgeração levanta problemas de concorrência. Eu gostaria de saber qual é o ponto de situação desse processo. Nessa carta mesmo, o Sr. Presidente refere de uma forma mais afirmativa, agora só falou em orientações da União Europeia relativamente ao unbundling, mas eu percebo já a evolução no discurso do Sr. Presidente, porque na carta diz-se que correspondem ao quadro legal português e, digamos assim, a orientações legislativas europeias, o unbundling. Eu perguntava-lhe se o senhor tem alguma coisa a dizer relativamente ao facto de ser o mesmo capital estatal público de origem chinesa, como o senhor Presidente sabe, na aquisição da REN e da EDP.
fazendo o contrário do unbundling. O senhor diz que tem que haver, corresponde até a orientações europeias, mas depois gostava de saber se foi movido algum processo relativamente a esta questão, porque é uma evidência que este é um processo exatamente o contrário do unbundling. É a junção da rede de transporte e da rede de produção, que o Sr. Presidente há um bocado disse que era prejudicial para a concorrência. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, desculpe-me regressar ao problema do abuso de dependência económica. Então, os senhores constatam que existe. A legislação torna muito difícil demonstrar. Então não é possível densificar e tipificar esse problema de outra forma na legislação da concorrência. Não se consegue entender. Não se consegue entender, Sr. Presidente. Depois, o senhor não me fala, mais uma vez, não me disse nada sobre o abuso de dependência económica que o mercado oligopolizado das seguradoras, sobretudo via agências de viagem, empresas de assistência em viagem, fazem relativamente às empresas de reboque, que as seguradoras fazem relativamente às oficinas de automóveis, concretamente relativamente ao problema dos preços que lhes impõem, Sr. Presidente, aos reboques, relativamente às exigências que fazem relativamente às oficinas de automóveis, Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência. São abusos da dependência económica. Estas empresas, pequenas, em geral micro e pequenas empresas familiares quase todas, dependem a mais de 90% do seu mercado, não tem qualquer alternativa. São as seguradoras. Os senhores acham que isto não tem problema nenhum. E este problema arrasta-se desde 2005, como o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência conhece. O problema da UNIT, mercado da microgeração. O Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência não me disse nada. Eu leio-lhe o que é que me escreveu. Dúvidas sobre a natureza eventualmente restritiva da concorrência dos acordos presentes ao modelo de negócio da UNIT para o mercado da microgeração. A Autoridade da Concorrência diligenciará uma análise mais aprofundada do assunto. Está em curso esta análise ou não, que está a prejudicar centenas de pequenas empresas deste setor, Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência. E gostaria relativamente ao dumping, eu estou mesmo relativamente ao dumping de países terceiros, porque a conclusão que eu tiro é que relativamente a estes processos a Autoridade da Concorrência não faz nada, nem sequer comunica com as suas congêneres europeias, ou o Estado português tem que o fazer, porque a senhora Ministra da Agricultura diz que não é nada com ela, diz que é com a Autoridade da Concorrência portuguesa. Relativamente ao problema ainda dos lucros excessivos no setor das petrolíferas, o senhor Presidente da Autoridade da Concorrência não tem dúvidas nenhumas sobre o que é que foi dizendo ao longo destes anos a ERSE relativamente aos preços às tarifas da energia elétrica e também do gás natural. Não havia problema nenhum. E afinal, estudos independentes promovidos pelo atual governo mostram que há rendas excessivas, lucros excessivos na voz do ex-secretário de Estado. E eu pergunto-lhe se isto de facto não faz surgir nenhuma luz na Autoridade da Concorrência que o leve a propor, de facto, a investigação desta vertente ao nível das petrolíferas, para lá do acionamento e da pressão junto do Estado português, a Autoridade da Concorrência o pode fazer, de investigação do problema da formação de preços do índice Platts em Roterdão. Porque é uma evidência que aquilo não é bolsa, aquilo não é nada. São as petrolíferas, são os operadores petrolíferos europeus que determinam, de facto, os preços que depois a McGraw-Hill transmite a esta entidade em Roterdão e que, portanto, depois serve de referencial e que ninguém é capaz de averiguar. O Comissário da Concorrência, aliás, esteve aí e, apesar de questionado por nós, de facto não disse uma palavra sobre o assunto. Não disse uma palavra sobre o assunto. Obrigado, mas eu gostaria de saber se o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência agora está sensibilizado para o problema, se não pode colocar esta questão com outra força na União Europeia.